Então tá bom, pessoal, estamos na segunda parte aí da nossa aula aqui hoje, né, do dia 8 de agosto, então falando sobre o CPC 20, tá bom? Então vamos continuar aqui pós-intervalo. Muito bem, pessoal. Eu estava falando aqui, ó, da capitalização, né? Então, quando que a gente inicia a capitalização aí? Então a gente falou, deixa eu ver aqui, prontamente identificados, tal. A gente falou aqui da receita financeira, muito bem. Então nós estamos falando neste ponto aqui. Bom, olha só. Então, à medida que a entidade então toma recursos emprestados, aqui veja só, pessoal, que aqui nós temos, ele vai falar de um ponto que é o seguinte: todas essas coisas que eu falei para vocês, nós consideramos que ela está pegando recurso e ele é identificável, ou seja, ele está pegando aí o recurso e esse recurso eu consigo identificar diretamente com o ativo qualificável que eu estou utilizando, que eu estou produzindo, que eu comprei, tá bom? Aqui ele vai falar quando você não consegue identificar diretamente, ó. Então, à medida que a entidade toma recursos emprestados sem destinação específica e os utiliza com o propósito de obter um ativo qualificável, então a entidade deve determinar o montante dos custos dos empréstimos elegíveis à capitalização, aplicando uma taxa de capitalização aos gastos com o ativo. Bom, o que ele quer dizer aqui, pessoal? Vamos supor que você fez um empréstimo, sei lá, de 100 mil reais, e você não sabe exatamente quanto desse empréstimo você vai aplicar nesse ativo qualificável. Então, parte vai ser para o ativo qualificável e outra parte não. Outra parte você vai usar como capital de giro, por exemplo. Tá? Então, desse empréstimo de 100%, nem tudo você vai usar como empréstimos, digamos, qualificáveis, tá? Ou seja, nem toda despesa financeira dele você vai usar para esse tipo de financiamento. Então é isso que ele está dizendo aqui. Então, se você tiver essa situação, ele fala, ó, então a entidade deve determinar o montante dos custos de empréstimos elegíveis à capitalização, tá? Aplicando uma taxa de capitalização aos gastos com o ativo. Ou seja, então se você tem lá, no exemplo que nós tínhamos feito, nós tínhamos uma despesa financeira de 2 mil reais. Naquela contabilização que eu fiz aqui, vamos dar deixa eu ver se eu tenho ela aqui ainda, né? Acho que não, eu apaguei, mas é assim. Naquele exemplo que nós tínhamos feito, eu tinha uma despesa financeira de 2 mil reais. Bom, só que naquele exemplo eu estava usando 100% do meu empréstimo para um bem qualificável, para um ativo qualificável. Digamos que daqueles 100%, daqueles itens, eu não estou usando 100% como qualificável, estou usando somente uma parte. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu conseguir identificar diretamente, perfeito. Se eu não conseguir, eu tenho que usar, então, aqui uma taxa de capitalização. Tem que chegar numa taxa para saber qual percentual que eu estou aplicando e que vai ser capitalizável ou qual vai ser o percentual que vai ser lançado como despesa. Tá? Então ele fala aqui, ó, então essa taxa de capitalização, ó, o que ele fala, deve ser a média ponderada dos custos dos empréstimos aplicáveis aos empréstimos da entidade que estiveram vigentes durante o período, que não sejam os empréstimos feitos especificamente com o propósito de obter um ativo qualificável. Então o que eu tenho que fazer aqui, pessoal? Depois nós vamos ter que fazer um exercício aqui, tá? Para a gente poder entender esse ponto melhor. Então imagina o seguinte, então se eu tenho lá vários empréstimos na minha empresa, tal, e desses empréstimos, parte dele eu uso como para um ativo qualificável e a outra parte não, então eu preciso fazer o quê? Preciso preciso chegar numa taxa para saber qual percentual que eu vou lançar como ativo qualificável, como a parte da despesa financeira que eu vou lançar como ativo. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que pegar todos os empréstimos e financiamentos que eu tenho, eu vou ter que fazer uma taxa média ponderada, depois eu vou mostrar isso para vocês. Hoje não dá tempo, mas depois eu vou mostrar com detalhe para vocês. Eu tenho um exemplo disso. Tá? Então a gente vai ponderar uma taxa, tá? E nessa ponderação, aí a gente então aplica, tá? Esse percentual. A gente faria esse cálculo, tá? Deixa eu ver. Bom, vou fazer o seguinte aqui, pessoal. Bom, eu estou abrindo aqui um Excel
Vocês estão me vendo aí, vocês não estão vendo o Excel não, né? Não, então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui então o Excel, pessoal, tá? E aí vocês vão ver como é que ficaria isso, ó. Só para ter uma ideia, eu já mostro para vocês como é que chega nessa taxa de capitalização, tá? Vou mostrar já. Deixa eu só avançar um pouquinho mais aqui, ó. Vamos ver o que ele fala mais aqui, ó. Então, ó, o montante dos custos de empréstimos que a entidade capitaliza durante um período, então ele não deve exceder o montante de custos de empréstimos incorridos. Isso aqui é fácil, tá? Porque assim, se eu tenho uma despesa financeira total de 10 mil, eu não posso capitalizar 12 mil, tá certo? Eu tenho que capitalizar somente o limite, né, que eu tenho aqui de despesa financeira. Eu não posso imobilizar mais do que isso, tá? Bom, antes de eu avançar nesse ponto 15, eu vou interromper aqui, ó. Opa. Bom, eu vou compartilhar aqui minha tela, pessoal. Vocês estão olhando aí a minha tela em Excel aí, tá certo? O que ele fala dessa taxa ponderada? Ó, ele teria algo parecido com isso aqui, ó. Então, digamos que eu tenho aqui, ó, empréstimo 0,1, tá? Empréstimo 0,2 e vou colocar aqui um financiamento, tá? Bom, vamos imaginar, pessoal, que olha só. Aqui eu tenho um empréstimo de 100 mil. Aqui eu tenho um de 30 mil. E aqui eu tenho um de 50 mil. Tá? Opa. Consequentemente, eu tenho aqui um total de 180 mil. Tudo bem, pessoal? Até aí? Chegando bem? Tranquilo? Beleza. O que eu tenho que fazer aqui, ó? Eu tenho que ponderar isso aqui, tá? Vamos supor que aqui, pessoal, então aqui eu tenho, ó, o valor e aqui eu tenho a taxa, tá? Então, vamos colocar ele, acertar aqui, ó. Né? E aqui eu vou chamar de percentual de participação. Então vamos imaginar aqui o seguinte, não minto. Vamos colocar aqui, ó. Então eu tenho, pessoal, isso aqui dividido por isso vezes 100, certo? 55,56. Pegar isso aqui dividido por isso, opa, vezes 100. E se eu pegar isso aqui dividido por isso vezes 100, eu tenho, né, esses percentuais aqui, ó. Se eu somar tudo, eu devo ter 100%, tá vendo? Ó? Perfeito, pessoal? Então tem aqui o meu valor do financiamento dos meus empréstimos, ou seja, exatamente o que ele está dizendo aqui, ó, pessoal. Vou voltar aqui no slide, ó, olha o que ele está falando, ó. Ele está dizendo o seguinte: à medida que a entidade toma recursos emprestados sem destinação específica e os utiliza com o propósito de obter um ativo qualificável, ou seja, eu peguei vários empréstimos e financiamentos, mas não é 100% específico para esse ativo qualificável. Então, a entidade tem que determinar o montante dos custos de empréstimos elegíveis à capitalização, aplicando uma taxa de capitalização. Perfeito. Aqui embaixo ele vai explicar como é a taxa. Então, a taxa deve ser a média ponderada dos custos dos empréstimos aplicáveis aos empréstimos da entidade que estiverem vigentes durante o período e que não sejam os empréstimos feitos especificamente com o propósito de obter um ativo qualificável. Por quê? O que é especificamente para um ativo qualificável, 100% daqueles juros, ele é qualificável. Então, você não precisa fazer o cálculo, tá? Agora, aqui ele está falando para a gente tirar uma média ponderada. Bom, muito bem. Como é que eu vou ponderar isso? Então, vamos colocar aqui, ó, que esse empréstimo aqui eu tenho uma taxa, sei lá, de 5%. Aqui eu tenho, sei lá, 6%. Vamos colocar aqui, sei lá, 7%. E aqui eu tenho 3,8%. Tá bom? Bom, então essa aqui, ó, é a taxa desse empréstimo. Essa aqui é a taxa deste empréstimo 2. E essa aqui é a taxa do financiamento. Perfeito? Aí o que eu faço aqui, pessoal? Ó, eu vou pegar essa participação vezes a minha taxa. Só que eu tenho que dividir por 100, certo?
porque nós estamos falando aqui de taxa, ó. Então eu vou pegar, vou copiar, opa, vou copiar os três aqui, perfeito? Olha só. Então eu tenho esses três itens aqui, somando eles, pessoal, ó, 5%. Coincidentemente deu 5%, tá? Isso aqui foi um chute, deu 5%. Então vejam que eu tenho uma taxa de 5, eu tenho uma taxa de 7 e tenho uma taxa de 3,8. Multiplicando a participação que eu tenho nesses empréstimos dentro do total dos meus empréstimos vezes a taxa, eu tenho então a minha taxa, vamos falar assim, ó, minha taxa ponderada, tá? Consequentemente, a minha taxa de juros média ponderada é de 5%. Consequentemente, então, se eu fosse pegar, eu tenho lá vários empréstimos, então, do total da minha dívida, quanto que eu vou lançar para a despesa financeira? 5%, certo? Eu vou ter que fazer o cálculo da minha despesa financeira considerando 5%. Essa vai ser a taxa de todos os empréstimos que eu tenho e esse valor é o que eu então lançaria como despesa. Tá claro, pessoal? Tranquilo? Essa daí é o que ele diz aqui nesse ponto aqui, essa taxa de capitalização. Ó, então deve ser a média ponderada dos custos de empréstimos aplicáveis aos empréstimos da entidade que estiverem vigentes durante o período e que não sejam empréstimos feitos especificamente para um ativo qualificável. Então, é daquela forma que a gente acha a média ponderada. Ou seja, vou pegar cada empréstimo, vejo quanto esse empréstimo representa dentro do total dos meus empréstimos, vejo a taxa de cada um e multiplico um pelo outro, e daí é só somar, tá, pessoal? E tenho a média ponderada, tá bom? Bom, então ele fala aqui que os custos dos empréstimos, eles não podem exceder o total de custo de empréstimo no período. Isso significa que se eu tenho uma despesa financeira de 10 mil, eu só posso capitalizar 10 mil, não posso capitalizar mais do que isso, tá? E ele fala aqui, ó, no item 15, ele vai um pouquinho além, ele diz assim, ó, em algumas circunstâncias, então, pode ser apropriado incluir todos os empréstimos da controladora e suas subsidiárias quando do cálculo da média ponderada. Então, ou seja, esse cálculo que eu mostrei para vocês aqui no Excel, ele fala que tem situações que é mais fácil você pegar, não é que é mais fácil, é necessário você pegar tanto da controladora como das controladas, tá? Para fazer essa taxa ponderada. Tá? Ele fala, ó, em outras circunstâncias, é apropriado para cada subsidiário utilizar a média ponderada dos custos dos empréstimos aplicável aos seus próprios empréstimos. Por que ele dá essa situação? Claro que o ideal é assim, eu pegar a minha taxa e utilizar, mas imagina uma controladora, ou muitas vezes uma controlada, que ela vai fazer isso, ela não consegue recursos sozinha. Então, aquela subsidiária, sozinha, ela não tem, digamos, capital suficiente. Então, uma parte vem do financiamento da controladora, depois vem de uma coligada, vem de uma controlada. Então, nesse caso, eu faria essa média ponderada considerando os empréstimos e financiamentos de todas as empresas do grupo. Quer dizer, todas não, as que estão envolvidas aí nesse ativo qualificável. Tá claro isso daí? Por quê? Porque senão eu vou ficar com uma taxa, digamos, irreal, né? Vou ficar com uma taxa que não corresponde à realidade dos meus empréstimos, né? Enfim. Aí ele fala aqui, ó. Tem outra coisa importante, ó. Então aqui, ó, o que ele diz. Então, excesso do valor contábil, né, sobre o montante recuperável. Essa parte aqui, ele fala custos de empréstimos elegíveis. O 16, ele já começa, ó, excesso do valor contábil sobre o montante recuperável, ou seja, aqui ele está falando de reconhecer perdas. Ó, quando o valor contábil ou custo final esperado do ativo exceder seu montante recuperável ou valor líquido de realização, o valor contábil deve ser baixado de acordo com os requerimentos de outros pronunciamentos do CPC. Em certas circunstâncias, o montante da baixa pode ser revertido de acordo com os outros CPCs. Aqui, pessoal, ele está falando do CPC 01, do impairment. Então, você imagina, eu tenho lá um ativo que eu estou capitalizando, tá certo? E por algum motivo, aquele valor que eu já capitalizei, sei lá, por algum motivo, eu não vou conseguir mais recuperar. E essa não recuperação acontece por quê?
Muitas vezes pelo fato de você estar construindo um imóvel, se você fosse vender ou utilizar, ele não vai gerar aquela receita que você já capitalizou. Isso significa que a gente, então, precisa reconhecer uma perda, tá? Deixa eu perguntar, pessoal. Vocês já viram, já estudaram o CPC 01? Perda, não. O impairment, não. Marcelo, também não. Então, tá bom. Eu estou falando porque já é a terceira vez ou quarta que ele aparece constantemente essa questão do impairment, não é isso? Então, para facilitar o nosso entendimento, na próxima aula, pessoal, eu vou colocar o CPC 01 para a gente entender o que é esse impairment que ele fala aí com frequência, tá bom? Eu vou mudar a ordem lá para a gente para ficar mais fácil a gente entender esse processo que ele fala aqui, que é justamente reconhecer essa perda, tá? Então ele diz assim, se você já capitalizou 100 mil e se você percebeu, por algum motivo, que esse 100 mil você não recupera mais, seja vendendo aquele ativo, ainda que parcial, ou utilizando ele, então você tem que reconhecer uma perda, tá? Muito bem. Outro ponto importante é quando eu começo a capitalizar essa despesa financeira. Porque veja só, pessoal, o fato de eu ter feito o financiamento ou um empréstimo não quer dizer que de cara eu já tenho que pegar aquelas despesas financeiras e capitalizar, tá? De cara, não necessariamente eu preciso fazer isso. Ó, ele diz assim, então a entidade deve iniciar a capitalização dos custos de empréstimos como parte do custo do ativo qualificável na data de início. Então vamos ver qual que é o início. A data de início é a primeira data em que a entidade satisfaz todas. Então aqui é importante, porque não é uma, pessoal, ele fala todas as seguintes condições. Primeiro, incorre em gastos com o ativo. Então eu fiz um financiamento agora, tá? O dinheiro já está na minha conta, mas assim, nunca não tive nenhum gasto ainda com esse ativo. Simplesmente peguei o empréstimo e está lá guardado. Então, vamos supor que isso vai demorar 3 meses. Então, esses 3 meses, essa despesa, esse encargo financeiro vai ser despesa financeira. Não posso capitalizar, tá? Primeiro ponto. Estão me ouvindo, né? B, incorre em custos de empréstimos, tá? Então, veja, eu posso ter incorrido em custo de empréstimo, mas posso não ter tido nenhum gasto especificamente no ativo. Então, embora eu tenha o custo de empréstimo, eu não posso capitalizar. Ele vai ser despesa financeira, tá? Depois, ele fala aqui, ó, inicia as atividades que são necessárias ao preparo do ativo para seu uso, venda, pretendidos, tá? Então, quando você fez um empréstimo, então você já tem um custo de empréstimo, você já teve algum gasto com o ativo e já começou os preparativos para construir esse ativo, preparar, construir ou adquirir, então você já pode capitalizar. Ficou claro, pessoal? Então este é o início, tá? O início não é o momento que você pegou o empréstimo lá ou o financiamento. Porque você pode ter pego, mas você ainda não iniciou as atividades com relação àquele ativo, então, consequentemente, esses gastos ainda serão despesas financeiras. Fechou, pessoal? Perfeito? Se sim, só dá um joinha aí, balançar a cabeça e tamo junto. Fechou. Muito bem. Continuando aí. Ó. Então ele tem aqui, ó. Os gastos com ativo qualificável, então veja que ele vai falar aqui, ó. Então, gastos com ativo, custos de empréstimos, início das atividades. Ele vai explicar isso aí, ó. Os gastos com ativo qualificável incluem somente aqueles gastos que resultam em pagamento em caixa, transferência de outros ativos ou assunção de passivos onerosos. Ou seja, então quando ele fala que você teve um gasto com esse ativo, é quando você pagou, você transferiu algum outro ativo ou assumiu passivos. Tá? Então, ou seja, você já criou aí uma dívida, já gastou dinheiro, ou fez troca, fez permuta de ativos. Então, aí você pode falar e comprovar que você teve o primeiro gasto com a construção desse ativo. Tá bom? Depois, ó, os gastos são reduzidos por meio de qualquer recebimento intermediário e subvenção recebida. Bom, aqui ele está falando de subvenção e assistência governamental. Então, como nós falamos lá no ativo biológico, que eu tenho um determinado custo,
mas esse custo é reduzido quando eu recebo subvenção, né? Lembram disso? Aqui é o mesmo caso. Então, se eu tiver um determinado gasto com esse ativo, mas eu estou recebendo uma subvenção, então o meu gasto efetivo é a diferença entre esses valores. Então, vamos supor, eu gastei 100 mil, mas recebi 40 mil de subvenção do governo. Então, o meu custo vai ser, o meu gasto vai ser 60, tá? E não o valor total. Tudo bem? Bom, ó, o saldo contábil médio do ativo durante um período inclui os custos de empréstimos anteriormente capitalizados, incluindo os custos de empréstimos anteriormente capitalizados, constitui normalmente uma aproximação razoável dos gastos sobre os quais a taxa de capitalização deve ser aplicada nesse período. Bom, aqui ele está falando assim, pessoal, nós não temos aquela taxa média de capitalização? Tá. Então, tudo bem, você chegou na taxa. Agora, qual o valor que você vai, que é a base para você aplicar aquela taxa para saber a despesa financeira? Porque assim, aquele cálculo no Excel, a gente chega na taxa. Fala assim, ó, então dos empréstimos todos que você tem, 5%, então você pega todos os valores, a uma taxa de 5%, essa vai ser a sua despesa financeira capitalizável. Perfeito? Agora, onde eu aplico esses 5%? Eu vou voltar aqui no Excel. Olha só, eu não posso pegar essa taxa média capitalizável aqui ponderada e aplicar sobre os 180 mil. Tá? Não é isso que a gente vai fazer. O que nós vamos fazer, ó, é o que ele fala aqui no slide. Ó. O saldo contábil médio do ativo durante um período, incluindo os custos de empréstimos, aquilo que já foi capitalizado, constitui normalmente uma aproximação razoável dos gastos sobre os quais a taxa de capitalização deve ser aplicada. Ou seja, eu vou pegar todos os gastos que eu tive, calculo uma média sobre esses gastos mês a mês, e a esse gasto eu aplico 5%, considerando no nosso exemplo aqui, né? Essa aplicação de 5%, então, em tese ali, eu teria o meu custo de capital, né? O meu custo de empréstimo. Ficou claro isso aí, pessoal? Não? Ficou? Beleza. Então vamos lá, continuando aí, hein? Então, ó, aí ele fala aqui, quando ele fala das atividades necessárias. Então, primeiro ele falou dos gastos, e aqui então ele fala das atividades necessárias. Ó, as atividades necessárias ao preparo do ativo, esse item aqui ele está falando esse aqui, tá, pessoal? Ó, então ele falou que incorre com gastos, incorre em custos de empréstimos. Então, se você olhar aqui, ó, esse item ele fala de gastos e aqui ele fala dos custos de empréstimos. E aqui ele fala então das atividades necessárias. Tudo isso para definir o início da capitalização. Ó, as atividades necessárias ao preparo do ativo para seu uso ou venda abrange mais do que a construção física. Nós já até fizemos um comentário sobre isso. Elas incluem trabalho técnico e administrativo anterior ao início da construção física, tais como atividades associadas à obtenção de permissões para o início da construção física. Tá? Muito bem, ó. Ele fala que tais atividades excluem a de manter um ativo quando nenhuma produção ou nenhum desenvolvimento que altere as condições estiverem sendo efetuados. Bom, o que ele quer dizer? Então, muitas vezes, pessoal, eu vou construir um bem, um imóvel lá, tá? Bom, só que assim, eu não comecei a fazer a terraplanagem ainda, eu nem comecei a ajustar o terreno ainda. Mas eu já fui atrás de licença, do alvará na prefeitura. Você percebe? Eu ainda não comecei a construir, mas eu já estou buscando o alvará, licença, permissão para construção. Então, isso significa que, para classificar ou para considerar o início da capitalização, esse já é um daqueles 3 pontos que você consegue falar assim, não, eu já posso iniciar. Por quê? Eu incorri em gastos do custo de empréstimo, eu tenho custo de empréstimo, eu estou incorrendo em gastos com o ativo e já estou preparando ele. E a preparação não é só exatamente a construção, mas obter licença, tal. Em alguns casos, desenvolver o projeto, tá? A gente já falou sobre, por exemplo, a construção de aeronave. Então, você começou a fazer o projeto demora, tal, você já tem ali um início de atividade para considerar este início de capitalização aqui, tá ok? Agora, aqui ele diz, ó, então, que essas atividades, elas não devem considerar, por exemplo,
quando você não fez absolutamente nada, tá? Mas você teve gasto para manter o ativo. Por exemplo, vamos imaginar que você vai fazer uma construção, você contratou lá um vigia para ele ficar lá no imóvel lá à noite, para ninguém invadir o terreno. Mas você não foi atrás de licença, você não fez nada ainda. Percebe? Então ainda eu não iniciei, não posso iniciar a capitalização. E a despesa com mão de obra desse cidadão que vai ficar lá, por exemplo, vai ser despesa. Tá claro isso aí, pessoal? Estão tranquilo ou estou correndo muito aí agora? Suave? Perfeito. Então tá bom. Nesse caso, Diogo, os juros também, tá? Porque, vamos supor, você não teria atendido ainda aquelas 3 características, aquelas 3 condições para iniciar a capitalização dos juros, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado porque às vezes você tem gastos aí e esses gastos são só para manter o ativo, mas você não fez nada ainda. Então, tudo que você tiver ali vai ser despesa financeira. Ele fala aqui, ó, por exemplo, custos de empréstimos incorridos enquanto um terreno está em preparação devem ser capitalizados durante o período em que tais atividades relacionadas ao desenvolvimento estiverem sendo executadas. Tá? Se você fez um custo de empréstimo, ele incorreu, mas não fez nada ainda nele, então é despesa financeira. Entretanto, custos de empréstimos incorridos, enquanto o terreno adquirido para fins de construção for mantido sem nenhuma atividade, de preparação associada, não se qualificam para capitalização, ou seja, despesa financeira. Tá? Se ele já está desenvolvendo, então você já tem aí a qualificação, essas despesas financeiras elas vão ser capitalizadas. Tá? Bom, isso aqui é para iniciar a capitalização. Pessoal, vocês vão ver aqui que nos slides eles têm suspensão da capitalização, tá? E cessação. Ó. Então nós temos 2 itens aqui. Primeiro, a suspensão. Pelo seguinte, pessoal, quando você está fazendo aí essa capitalização, pode ocorrer alguns alguns fatores que a gente vai ver agora na sequência, que ele fala assim, por conta disso, então eu preciso suspender essa capitalização. Tá? Então tem algumas situações aí que a gente vai ver. Muito bem, vamos lá. Ó, ele fala aqui. Então a entidade deve suspender, e aqui nós não estamos falando em eliminar, tá, pessoal? Nós estamos falando de suspender temporariamente a capitalização dos custos de empréstimos durante períodos extensos em que suspender as atividades de desenvolvimento de um ativo qualificado. Tá? Vou ler o 21 e aí vou explicar os dois. A entidade pode incorrer em custos de empréstimos durante um período extenso em que as atividades necessárias ao preparo do ativo para seu uso ou venda estão suspensas. Tais custos são custos de manter o ativo parcialmente concluído e não se qualificam para capitalização. O que ele está dizendo aqui? Que você pode ter aí, você começou, tá? Então você teve lá as atividades, você incorreu em custos, você já teve gastos aí com um ativo. Beleza, você está lá, já está 6 meses produzindo. Por algum motivo, o Ministério Público, por exemplo, esse é um exemplo clássico aqui no Brasil, entrou com processo na justiça e você tem que parar a obra, por exemplo. E aquilo seria um ativo qualificável. O que acontece nesses casos? A gente tem várias estações do metrô que estão nessa situação. Né? O que acontece? Nesses casos, se você perceber que esse processo vai demorar bastante tempo, então, dali para frente, você vai continuar pagando as despesas financeiras, você vai pagar os juros do empréstimo, tá certo? Porque uma vez que você tomou o empréstimo, o banco não vai deixar de exigir a despesa financeira de você. Só que se for um período longo, pessoal, e ele não fala qual é esse período, então aqui nós vamos ter uma questão que é julgamento, tá? Então, neste período, o que você tem que fazer? Cessar essa capitalização. Isso significa que, naquele período, enquanto você paga esse empréstimo, enquanto você tem essa despesa financeira, isso vai ser lançado no resultado. Não vai ser capitalizado. Tá claro isso aí? Gente, no Brasil isso é muito comum, porque você tem uma série de fatores que os caras vão lá, muda o governo, muda a prefeitura, muitas obras ficam paradas, e às vezes demora um tempão para retomar. E aí você já tem um empréstimo, já tem um financiamento, e aí você tem que cessar essa capitalização. Tá? Bom, aí ele fala que você incorre nesses períodos, mas ele está suspenso, você não pode capitalizar. Tá?
Agora vejam aqui, pessoal, no caso de uma suspensão que você tenha, é, assim, temporária, de curto prazo, tá? Ó, a entidade normalmente não suspende a capitalização dos custos de empréstimos durante um período em que substancial trabalho técnico e administrativo está sendo executado. Então, muitas vezes você parou lá, por exemplo, a construção, tá? Mas você tem bastante trabalho técnico, administrativo que está em andamento, está sendo feito. Então, você não suspende, você continua capitalizando. Tá? Aqui você tem um outro exemplo, ó, que acontece também bastante dependendo do tipo de obra. Ele fala assim: a entidade também não deve suspender a capitalização dos custos de empréstimos quando um atraso temporário, aqui é importante, ó, quando um atraso temporário é parte necessária do processo de concluir o ativo para seu uso ou venda pretendido. Então faz parte um certo período você ficar sem produzir nada. Veja aqui, ele dá até um exemplo. Ó. Por exemplo, a capitalização deve continuar ao longo de um período em que o nível elevado das águas atrasar a construção de uma ponte. Se tal nível de elevado de águas for comum durante o período de construção na região geográfica envolvida. Então vamos lá, você está construindo uma obra, você está construindo uma ponte, tá? E você está fazendo isso lá no Amazonas, lá no norte do país, lá no Pará. Tem determinadas regiões, eu não tenho certeza se é janeiro, fevereiro, na época das chuvas, o que acontece? O nível dos rios sobe muito, né? E quando sobe, vamos supor que por conta dessa elevação, que é natural e é prevista, você tem que parar de construir a ponte. Perfeito. Só que isso você sabe que está previsto no projeto, faz parte da construção, então necessariamente você não deixa de capitalizar, ou seja, você continua pegando essa despesa financeira e continua capitalizando. Tá? Então isso é bastante comum, pessoal. A gente tem situações aí que às vezes você vai lá, o IBAMA fala, não, vamos suspender essa obra aqui porque a gente tem que fazer uma fiscalização, tem que fazer uma verificação, daqui 2 meses a gente libera. Então, num caso desse, o tempo é curto, você não cancelaria aí a capitalização. Tá? A suspensão só vai acontecer quando for um período muito longo, certo? Quando você tem um período longo, aí você suspende. Fora isso, se for um período curto, que você tiver que parar a obra, você continua capitalizando. Tá claro, pessoal, até aí? Tranquilo? Muito bem. Vamos lá. E aqui a gente entra, pessoal, quando você cessa realmente, quando você para de capitalizar. Então chegou no fim, tá? Então, por exemplo, aqui eu me lembro de um exemplo bem interessante que a gente teve aqui nas Olimpíadas. Ó, então a entidade deve cessar a capitalização dos custos de empréstimos quando substancialmente todas as atividades necessárias ao preparo do ativo qualificável para seu uso ou venda estiverem concluídas. Tá? Então aqui ele está falando assim, está concluído. Perfeito. Só que olha o 23 o que diz. Ele diz assim, um ativo normalmente está pronto para seu uso ou venda pretendidos quando a construção física do ativo estiver finalizada. Ó, construção física está finalizada. Mas ele fala aqui, ó, mesmo que trabalho administrativo de rotina possa ainda continuar. Então, vamos imaginar que você está construindo um prédio, tá? E esse prédio, por exemplo, você já praticamente terminou, mas você ainda tem trabalho administrativo para fazer. Esse é o primeiro ponto. Então, você já acessa ali a capitalização. E o segundo ponto, ó, que ele diz aqui, ó, se modificações menores, tal como a decoração da propriedade, sobre a especificação do comprador ou do usuário, resumirem-se a tudo que está faltando, isso é indicador de que substancialmente as atividades estão completas. Vejam, pessoal, que aqui ele usa o termo substancialmente, tá? Ele não está falando 100% da construção. Ele fala substancialmente. Digamos, a maior parte. Aí você cessa. Deixa eu só ver aqui no slide, se ele vai ter aqui, eu vou dar um exemplo, deixa eu ver uma coisa. Tá, a gente pode até, eu vou ler o 24 e vou dar o exemplo aqui das Olimpíadas, que isso aconteceu quando teve as Olimpíadas aqui no Brasil. Vocês vão lembrar do caso. Ó, quando a entidade completa a construção de um ativo qualificado em partes, e cada parte pode ser utilizada enquanto a construção de outras partes continua, a entidade deve cessar a capitalização dos custos de empréstimos quando completar substancialmente todas as atividades necessárias ao preparo desta parte para seu uso ou venda pretendido. Tá?
Vocês lembram das Olimpíadas aqui no Brasil, né, pessoal? Se vocês lembrarem, foi feito um complexo para os atletas lá no Rio de Janeiro. Hoje, não sei, parece que é até condomínio, virou condomínio e tal. Justamente era o chamado legado, né? Ia virar depois condomínio. Bom, na época, eles fizeram várias torres. E as torres não ficaram prontas todas ao mesmo tempo, evidentemente. Então, veja, o que ele quer dizer aqui então eu fiz um empréstimo para construir aquelas torres, tá? Situação 1. Eu fiz, vamos lá, estou construindo 5 torres. Terminei a primeira torre, mas estou construindo as outras 4. Então, a primeira torre eu já cesso, eu já paro de capitalizar. E o restante vai ser capitalizado nas outras torres. Perfeito? Este é o primeiro item que ele fala ali. O outro item, vocês vão lembrar que aconteceu, inclusive, com a delegação, se não me engano, da Austrália. Os prédios estavam prontos, os australianos entraram lá no prédio, mas eles falavam assim, falta pia, falta torneira, falta luz, falta não sei o quê. Não sei se vocês lembram desses casos. Tanto é que, se não me engano, a própria delegação da Austrália parece que quis ficar em outro lugar depois, não foi? Bom, vejam que nesse caso, pessoal, faltam detalhes, entre aspas, né? Faltam detalhes. Se você já tem a obra totalmente pronta e faltam esses detalhes, falta pia, falta decoração, você já tem ele substancialmente concluído, você cessa a capitalização. Tá claro? Beleza, vamos ver um comentário do Diogo aqui. Se eu financiar um valor para criar um ativo em 10 anos e terminar em 5, os outros 5 anos, os custos e despesas passam a ser despesa financeira? Perfeito, Diogo, é exatamente isso. Por quê? Se você já completou, e isso acontece, tá? Isso acontece muito. Você faz um financiamento em 10 anos, mas a sua obra vai ficar pronta em 3 anos. Então, durante os 3 anos, você capitaliza. Os outros 7, despesa financeira. Tá? É exatamente isso que tem que ser feito. Né? Fico feliz aí que pegou bem o conceito aí. Bom, então ele fala aqui da cessação da capitalização. Né? Então, aqui ele dá o exemplo que eu falei para vocês. Um centro de negócios compreendendo diversos edifícios, cada um deles podendo ser utilizado individualmente. É um exemplo de ativo qualificável, no qual cada parte está em condições de ser utilizado, enquanto a construção das outras continua. Um exemplo de ativo qualificável que precisa estar completo antes de qualquer parte poder ser utilizado é uma planta industrial que envolve diversos processos que são executados sequencialmente nas diversas partes da planta no mesmo local, tal como uma siderúrgica, tá? Bom, então aqui tem uma diferença. Então esse caso que eu citei para vocês, que é o exemplo que ele dá aqui e o exemplo das Olimpíadas, então eu tenho várias etapas, eu posso usar cada uma delas individualmente. Essas que eu vou usando individualmente, eu já acesso a capitalização. Aqui no final ele diz que, por exemplo, você vai construir uma siderúrgica, veja só, eu só consigo usar a siderúrgica quando ela estiver totalmente pronta. Eu vou construindo em etapas, né? E aí, assim, para eu construir a segunda etapa, a primeira precisa estar pronta, e assim sucessivamente. Então, eu só posso usar quando todas as etapas estiverem prontas. Então, nesse caso, eu não vou, embora a primeira etapa esteja pronta, eu continuo capitalizando 100% dos gastos qualificáveis. Tá claro, pessoal, essas duas diferenças aí? Tá claro? César aí, Marcelo? Professor, quando você fala deixar de colocar no ativo qualificável, eu tenho que imobilizar e o resto eu coloco como despesa financeira, é isso? Vamos lá. É assim, a gente está falando, você tem gastos que são ativos, que você compra, vamos supor, pensando numa construção. Então você vai estar cimento, né, bloco, você tem a mão de obra do cara, areia, tudo isso você vai imobilizando, certo? Uhum. Beleza, agora vamos pensar na despesa financeira. Então ele fala assim, a despesa financeira eu posso lançar junto e imobilizar. Então quando cessar aí, significa que praticamente você não vai mais ter gasto com o ativo, porque praticamente ele está pronto. Uhum. E aí essa despesa financeira, esse custo desse empréstimo passa a ser despesa financeira e não mais ativo imobilizado. Entendi. É exatamente o que você falou, na prática é isso mesmo. E aí uma coisa importante, Daniel, é o comentário que o Diogo fez aqui. Ele falou assim, tá, e se a minha obra demora 5 anos, mas eu financiei em 10?
Beleza, então 5 anos você concluiu a sua obra. Dali para frente, a capitalização desse encargo financeiro cessa. Significa que dali para frente é despesa financeira. Entendi. Tá? Diga, Marcelo. O professor estava falando de quando se encerra vamos supor, você tá construindo 2, 3 empreendimentos, né? Isso. Quando encerra um, aí você cessa aquele que encerrou, mas continua os outros. Isso. Os outros, depois que encerrou o primeiro, pode ter valor diferente de fechamento? Então, eu entendo que sim. Tá? Pelo seguinte, vamos lá. Você fez digamos, um Por exemplo, financiamento, certo? você fez duas torres, dois Isso. prédios. Um termina, o outro não. Aí aquele você cessou, aí o jogo está no ativo lá por, sei lá, por 10 milhões. Aí depois o outro, quando for encerrar o outro, ele pode valer tipo um 10 e o outro 15 ou 12? Bom, Ou não, na na prática prática, eu sim, entendo que pode sim, Marcelo. Pelo seguinte, pode? eu entendo que pode. Vamos supor, imagina que você tem um condomínio aqui perto, né, que tem uma cooperativa, né? Mas vamos usar como exemplo. Eles começam a construir várias torres de apartamento, tá? Mas nem todas ficam prontas ao mesmo tempo. Então imagina que nesse período, o que ele gastou na primeira, provavelmente vai ficar mais caro na segunda. Por quê? Porque o material de construção sobe, aumenta, tem aumento de salário, você tem dissídio dos funcionários, entendeu? Então a Solange que trabalha nessa área, embora seja projeto, né, Solange? Ela pode até nos ajudar melhor aí. Mas assim, consequentemente, a segunda obra, no meu entendimento, acaba ficando mais caro que a primeira. Entendeu? Porque assim, você pega só o dissídio, só a mão de obra dos funcionários, aumenta o custo. Uhum. Entendeu? E aí, se você imagina que você pegou dinheiro emprestado lá fora, você tem a variação cambial. O dólar aumentou. Então você vai ter um aumento maior na outra obra, não tem jeito. Né? Não dá, às vezes o projeto é exatamente o mesmo, mas não dá para você ter custos iguais nos dois casos, porque você tem tempos diferentes de produção. Tudo bem? Legal. Ó, na siderúrgica já é um pouco diferente, né? Porque no caso da siderúrgica, eu só posso avançar nas outras etapas se eu concluir a primeira. Mas eu não uso a primeira etapa sozinho, eu uso ela em conjunto. Então, nesse caso, eu tenho que continuar capitalizando até a empresa, como se diz, até a obra estar totalmente pronta, tá? Bom, e aqui, pessoal, já para finalizar aí, ó, tá vendo? Estamos finalizando, tá vendo? Falei para vocês que esse jogo de slides aqui não era muito extenso. Embora vai surgir dúvidas, aí eu concordo com a Solange aqui, eu vou passar exercícios. Nos exercícios nós teremos dúvidas aí, tá? Porque na prática, aqui na hora que você vai fazer os cálculos, eles demandam aí um certo... assim, digamos, você tem uma certa prática, ele gera várias dúvidas que a gente vai ver. Bom, ele tem aqui então a parte da divulgação, né? Então, o que ela tem que divulgar? Total de custos de empréstimos capitalizados. Então, uma coisa que a Solange falou agora há pouco, assim, você tem que ter controle. E o próprio Marcelo falou, se é uma empresa que você é uma contabilidade terceirizada, se o cara não tiver controle, esquece, você não vai conseguir fazer isso aqui, tá? E a taxa de capitalização utilizada, então, na determinação do montante dos custos de empréstimos elegíveis. Então, qual foi o percentual que você capitalizou? Então, de total da minha despesa financeira, quantos por cento foi para ativo imobilizado, por exemplo, ou para estoque, tá? Basicamente, ó, você vê, é isso aí, é simples. Então, é o total dos custos de empréstimos e a taxa de capitalização. É lógico, né, pessoal? Então, aqui agradecendo vocês aí, é lógico que quando a gente está falando dessa coisa da divulgação, a gente vai divulgar muito mais, porque imagina que é uma empresa que tem várias obras nesse sentido, ou estoque, você precisa dar mais detalhes. Aqui é muito simples, se você vai lá na norma, o que vocês estão vendo aqui é o que está na norma, é muito simples, mas normalmente se tem... Por exemplo, se você teve impairment aqui nesse caso, então você deveria divulgar aqui o impairment também, a perda. Se você teve... É claro que essa divulgação ela vai estar lá no CPC do impairment. Se você teve aqui subvenção assistência governamental, então vai ter que ver o que diz o CPC 7 para fazer a divulgação,
né? Então, na verdade, essa divulgação vai estar um pouquinho mais, vai ter mais, como se diz, mais recursos, você vai ter que divulgar mais coisas. Tudo bem, pessoal? Fechado. Fala, Solange. O pessoal lá da minha que faz esses cálculos todos, eu não tenho acesso a essas coisas, eu não sou da área. A empresa é para várias pessoas. Então, o pessoal que faz o planejamento financeiro de todos os projetos, geralmente é o pessoal, eles são tudo engenheiro e é o pessoal mais assim, a elite lá da empresa, sabe? Porque eles fazem, desfaz e faz, e aí entra um item, aí recalcula e faz esse negócio da tira aí. Nossa, é bem complexo mesmo. É muito explorado essa questão aí, porque os clientes reúnem com o cliente, aí o cliente que a gente vai, depende do cliente que aprovar ou não o nosso projeto, né? E aí a gente tem que buscar soluções para caber dentro do orçamento dele que ele vai fazer, empréstimo, etc. Tem muitas coisas. Aí vão atrás de incentivo fiscal. Tem tantos detalhes para fazer, para fechar um projeto, que tem que calcular esses custos aí de empréstimos, que, nossa, é multidisciplinar, né? Não parece simples, mas envolve muitos aspectos. Não é simples, não. Não é simples, não. Ele é bem complicado, viu, Solange? Assim, tem que ter realmente controle, tá? Porque se você não tiver controle, você não consegue saber. E, normalmente, por exemplo, para aplicar essas taxas, assim, nós na contabilidade, por exemplo, como a Solange falou, na contabilidade a gente vai fazer o registro, tá certo? Se o cara chegar para você, só tem esse gasto aqui, você vai falar, não, isso aqui é capitalizável ou não. Esse é um ponto, certo? Agora, como é que você chega no cálculo, por exemplo? Então, normalmente, você vai ter um engenheiro lá para falar, ó, do tanto que a gente gastou tanto nessa obra, o pessoal da engenharia tem que acompanhar. Não? Mas tem, lá tudo é muito controlado. Aliás, parece que assim, o pessoal vive falando que esse é um dos diferenciais, é o planejamento financeiro das obras que a Promon tem como diferencial no mercado, né? É muito bom. E faz realmente diferença, viu? Mas fácil não é, não. Não, fácil não é. Deixa eu ver, acho que eu tô errando na chamada aqui, hein? Então, o Isaías está aí, a Luciana está lá, o Ricardo. O Ricardo está aí? Ah, está ali. O César, a Solange, a Glauci, o Marcelo, o Diogo e o Rafael. Tá faltando alguém aí? Alguém eu não falei? É isso aí, Daniel, tá vendo? Não tinha falado, já ia ficar com falta, hein, Daniel? Muito bem. Então é assim, pessoal, o que eu posso dizer para vocês dessa norma? Ela em termos de, digamos, assim, de descrição, desenvolvimento aqui, ela é relativamente tranquila. Mas a Solange tem razão. A aplicação dela não é tão simples assim, porque demanda você fazer cálculo, demanda você ter controles adicionais, tá? Eu vou preparar, na verdade aqui eu já tenho alguns exercícios prontos, pessoal, tem que fazer cálculo, tal, como eu sempre faço, eu vou dar uma revisada para postar para vocês, né? Vou postar já essa semana, e vamos ver se a gente tem aula aí nessa semana para ver outro conteúdo, ou para ver mais alguma coisa, provavelmente na terça-feira, tá? Eu combino com vocês. Bom, a gente pode até ver um outro conteúdo aí na terça. Se eu não tiver exercício, pessoal, que eu não postei nenhum, né? Eu vacilei, deveria ter postado aí. Mas assim, a gente conversa no WhatsApp essa semana. Se for o caso, eu dou mais uma semana para vocês. A gente faz na semana que vem, tá bom? Uma aula, então deixaria essa semana. Eu publico exercício, vocês fazem. No sábado a gente acerta e tem aula para resolver exercício na outra semana. Tá bom, pessoal? Tudo bem? Então, vamos deixar claro. Então, essa semana não teremos aula à noite, porque eu vou passar um exercício para vocês entre segunda e terça. No sábado, a gente vê o desenvolvimento. Na outra terça, então, a gente faz uma aula para resolução. Fechou? Professor, Diga lá. e aqueles exercícios lá do imobilizado, vai corrigir na semana? Verdade. Não, desculpa. Teremos que ter aula na terça sim. O Marcelo tem razão. Falta do... tá aqui, ó. Tem razão, Marcelo, bem lembrado.
de 1 a 10 e do 31 ao 40. Perfeito. Não, aula na terça-feira sim, pessoal. Tinha esquecido. Vocês estavam querendo fugir. Eu tinha esquecido. Não, fechou. É isso mesmo. Então, não. Professor, não vai dar 40 exercícios de novo aí, a próxima etapa. É muita coisa. É muito exercício? Eu achei muito. Tá mais bom. de uma semana para fazer. Uns 20, acho que já tá bom. Tá 20 bom. já é bastante. 10 é perfeito. Mas Solange, se todos os conteúdos der 40 exercício 20, a gente vai ter que ter muito mais carga horária para corrigir. Sim, é Solange, verdade. É verdade. Solange, mas ela está em vantagem. Se o professor dá 40 exercícios, eu vou ter que fazer os 40. Você divide em você e o César, 20 e 20. Você que pensa. Vai se O César cola da Solange. Não, ele fez. Só que assim, ele não entende. Ele faz assim por osmose. Aí ele não entende o conceito. Aí tem que trabalhar junto. Mas você produz mais quando você trabalha junto com a pessoa. Tá bom. É Tá verdade. bom, eu vou atender o seu pedido. Então só vamos finalizar. Porque você vai ter que ter uma carga horária maior. Eu acho magníficos os exercícios. Só que aí a gente não vai conseguir terminar esse ano, né? Não estou falando que a gente tem que terminar esse ano, mas aí vai ser maior. Você tem que tomar cuidado que... Você já viu aquele caso de prova com consulta e prova sem consulta? A prova com consulta geralmente é mais difícil do que eu sei bem. É verdade. Já fiz prova de tudo quanto é tipo. Eu já fiz a minha prova, dos outros. Mas eu vou atender o seu pedido, Solange. Eu vou diminuir um pouquinho a quantidade. Tá? Eu vou fazer entre 10, 15, 20 no máximo. Mas vamos só então nessa terça agora. Depois eu mando o convite para você. A gente finaliza esses exercícios do imobilizado. Tá? E aí eu já passo nessa semana. Porque a gente tem outros assuntos para a gente ver. Eu vou levantar aqui o que está faltando. Ainda que eu poste mais de uma vez, a gente, assim, a cada semana vai resolvendo aí os outros exercícios. Professor, diga lá. Falando de exercício, vamos aumentar aí. E o trabalho lá do semestre? Eu preciso... Vai começar? Na verdade, eu estou finalizando, eu preciso passar para vocês, porque esse sim vai dar trabalho, viu, Solange? Pegar o do semestre, tem a parte do primeiro semestre e esse do segundo semestre, né? Como a gente agora iniciou o segundo semestre, então dá para eu finalizar. Sabe por quê? Porque eu precisava ter certeza de quais normas nós vimos para eu montar o trabalho. Então, agora ele já está em andamento. Pode ficar tranquilo que isso te aguarda em breve. Né? Porque esse faz parte do trabalho de conclusão de curso, né? Sim, sim. Né? Então, depois esse eu vou divulgar, vai estar em PDF direitinho, vai estar um caderninho para passar para vocês, ainda aqui online, mas para vocês desenvolverem. Tá bom? Beleza. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Dúvidas aí, certeza? Certeza dos exercícios. Beleza. Então, eu vou passar os exercícios que eu tiver essa semana, eu já passo para vocês, e aí a gente define qual deles nós vamos resolver primeiro, tá bom? Então, pessoal, obrigado aí, terminamos meia hora antes, então, hein? Tá beleza. É que esse CPC ele é mais curtinho mesmo. A Daniela não fez pergunta, né? É verdade. Né, Daniela? Eu fiz sim. Nem o Isaías. Hoje o Rafa não falou nada. Nem Isaías, Luciana, Ricardo, ninguém fez pergunta aí. É verdade. E a menina lá melhorou? A Marta? A Marta tá bom. Isso que eu ia perguntar. Melhorou. Tá melhorando? Melhorou já. Tá bom, que bom. Fala para ela que eu tô sentindo falta dela na aula aí. Ela perguntou hoje da aula, mas eu respondi, ela não falou nada, acho que ela foi fazer outra coisa. Tá bom. Pessoal, então... Fala para ela. Fala para ela. Bom final de semana para todos. Legal, bom final de semana, bom descanso. Até terça, hein, pessoal? Feliz Dia dos Pais aí, rapaz. Nosso único dia aí tem que valorizar aí, não é possível? Para todo mundo, né? E domingo para nós. Exatamente. O domingo. Professor, dá uma notinha de presente para nós. Aí sim. Ô, Marcelo. Valeu, pessoal. Até terça, bom final de semana aí para todo mundo. Tchau, tchau.